Bom dia a todos, bom dia e mais uma vez bem-vindos a mais um espaço Mundo Azul. Hoje vamos concluir o tema sobre o lixo, desenvolvendo o tema da seguinte forma: resíduos sólidos ou lixo em Moçambique e no mundo. Conclusão. Meu nome é Francisco Lixuxa e foi sempre um prazer falar para o mundo e com as tecnologias e o YouTube, neste caso, esta possibilidade está aberta para todos os que tenham o prazer de o fazer. Vamos diretamente ao assunto. Depois destas 2 semanas em que falamos sobre o lixo, dissemos tantas coisas, e eu acho que é chegada a vez de fazermos um wrap-up, de fazermos uma conclusão. Concluindo, diríamos, de onde é que nasce o lixo? De onde é que surge o lixo? O que é o lixo? O lixo é um subproduto que resulta da atividade industrial ou doméstica, ou hospitalar, ou da atividade atômica, etc. O lixo, em geral, nasce de nós, nasce no espírito, nasce da nossa vontade, do nosso desejo de satisfação das nossas necessidades. Quando queremos comer, vamos comprar pão, voltamos com o plástico de lixo. Quando compramos uma sardinha, voltamos com a sardinha, mas também voltamos com uma lata, que é o lixo. Quando compramos água mineral e assim sucessivamente. As indústrias, quando produzem a cerveja, quando produzem o alumínio, etc., têm um subproduto, parte do qual até é gasoso. Ok? Quanto à forma, o lixo pode ser sólido, pode ser líquido e pode até ser gasoso. Os resíduos, né? Podem ser até gasosos. Daí a diferenciação entre resíduos e lixo. Né? E isto já foi definido em aulas anteriores. Ok? Também há numa outra classificação, poderemos classificar o lixo quanto à perigosidade. Uns são perigosos, outros são não perigosos. Também podemos, quanto à origem, ainda considerar o lixo doméstico, hospitalar ou industrial. Portanto, há várias categorias de lixo. Ok? Portanto, dizíamos que o lixo nasce de nós, quando preparamos as nossas refeições, e é a nossa responsabilidade, primeiro, nas nossas casas, contentorizar o lixo. Ok? De acordo com o regulamento sobre a recolha do lixo, em Moçambique é obrigatório a separação do lixo. Também dissemos aqui. Lixo orgânico, portanto, folhas, cascas de batata, cebola, etc., têm que ser concentradas num sítio. Pedras noutro sítio, garrafas noutro sítio, latas noutro sítio. É assim como deveria ser e é assim, nas cidades, como o município deveria recolher o lixo. Se está a acontecer ou não, não é ainda matéria deste fórum. Okay? Mas isto é o que está escrito na lei. Um regulamento que foi aprovado, penso, em 2006. Também podemos fazer uma olhada para Moçambique, de uma forma geral, e se calhar olhamos mais para as cidades grandes, né? E neste caso Maputo e Nampula. Digo Nampula porque é a cidade onde eu vivo, não é? E portanto é um pouco mais fácil falar de Nampula do que de Maputo, não é? Para dizer o seguinte, que nas grandes cidades, o lixo, nas cidades moçambicanas, né, há alguns problemas de manuseamento de lixo que normalmente são problemas característicos dos países em vias de desenvolvimento. Okay? O nosso próximo tema, eu vou falar sobre COPs. Né? COPs é Conferência das Partes, não COPs. Né? Vou falar das COPs e da sua relação com os países desenvolvidos e não desenvolvidos. Portanto, o que eu quero dizer é, os países subdesenvolvidos, países como o nosso, muitas vezes têm dificuldade de manuseamento de lixo. É por isso que nas nossas cidades, sobretudo nos bairros suburbanos, portanto, à volta das cidades, há problemas sérios de recolha de lixo, de contentorização e recolha de lixo. Primeiro, há dificuldade do cumprimento por razões culturais, etc., e princípios, e também porque os conselhos municipais não nos dão nenhuma garantia de que vão recolher o lixo se nós separarmos o lixo. Então, há um problema tanto do cidadão como da parte das instituições, e mesmo, portanto, em que mesmo havendo legislação, não há o cumprimento dessa legislação. Ok? Na cidade de Maputo, portanto, depois isto resulta maus cheiros, etc., tudo o que nós sabemos.
Em termos do destino do lixo, depois de sair das nossas casas, o lixo vai para os contentores e dos contentores vai para as lixeiras, portanto, para a sua destruição. Não é? Entretanto, nós dissemos que o lixo é um bem econômico. Vamos notar, por exemplo, nas lixeiras, que há catadores de lixo. No caso concreto da cidade de Nampula, os que vivem na cidade de Nampula, ou nós que vivemos na cidade de Nampula, sabemos disso, cada contentor tem donos. 7 a 8 proprietários. Alguns são noturnos, outros são diurnos. Atenção, há casos de esquizofrenia. Né? A esquizofrenia é uma, como é que diríamos? É uma demência. Né? É um tipo de demência associada ao amor pelo lixo. Quer dizer, bom, usando um termo que não gosto muito, são malucos, né? Que gostam de lixo. Quer dizer, a sua demência, a sua esquizofrenia é associada ao amor pelo lixo. Então eles ficam no lixo. Não me refiro a esses. Refiro-me a cidadãos que fazem do lixo uma atividade econômica. Daí que nós dissemos que o lixo é, tanto em microeconomia como em macroeconomia, é economicamente viável. Para as unidades individuais de famílias e pequenas empresas que processam lixo, recolhem plásticos, etc., e processam, na lixeira do Leme temos essas empresas, recolhem, fazem um pré-processamento e aquele pré-processamento depois, aqueles restos de plástico são embalados, depois são enviados para a China, são enviados para a Índia, onde este plástico é matéria-prima para a produção de outros plásticos. Portanto, esta é a componente de viabilidade econômica do lixo. Okay? Em outras circunstâncias, o lixo até produz energia, não é? Mas no nosso país estamos ainda... Portanto, este é o problema do próximo tema das COPs. Vamos verificar que os países menos desenvolvidos têm muito mais problemas, quer dizer, não aproveitam o lixo, né? Até desprezam o lixo. Quando nós dissemos que não, o lixo é um bem que nós até devíamos amar o lixo, nós devíamos amar o nosso lixo, porque o lixo faz adubos, etc. Quando falamos das COPs, vou-vos falar um pouco de uma reunião, de uma das primeiras grandes reuniões que houve no mundo entre religiosos e cientistas. Eles aliaram-se porque chegaram à conclusão que tanto para religiosos como para cientistas, a problemática do lixo que destrói a camada de ozono, afeta-os da mesma forma. Entre a ciência e a religião, aí houve concordância. Maravilha para os crentes, para nós que somos crentes. Portanto, dizer que há problemas de manejamento do lixo. Entretanto, podemos também falar da legislação. Há legislação apropriada. O nosso país, em termos de política, tem uma lei aprovada em 1997 e aborda tudo sobre o meio ambiente. Não é? Estudos de impacto ambiental são coisas que acabamos de falar aqui, etc. Educação ambiental, está tudo lá. Não é? Também temos regulamentos. Há um regulamento sobre, já havia falado, sobre a gestão de resíduos sólidos, acho que é um regulamento de 2006, que foi depois melhorado em 2014, e depois também há outra legislação sobre aterros sanitários. Aterros sanitários, o que é? É o destino final do lixo. Portanto, o lixo começa nas fábricas, nas nossas casas, ele depois vai para os contentores, dos contentores vai para os aterros sanitários, vai para as lixeiras. Entretanto, no meio deste processo, poderia haver vários aproveitamentos e em alguns países os aterros sanitários são locais onde o lixo é transformado, é tornado em matéria-prima para outras atividades. Okay? Mesmo a caminharmos para o fim, vamos falar um pouco do mundo. No mundo em geral, não é? O problema do lixo é igual ao de Moçambique. A única diferença é entre os países desenvolvidos, os países em vias de desenvolvimento e os NICs, né? Que são os NICs são os novos países industrializados, há diferenças. Os países desenvolvidos, a gente não vê lixo. O lixo é dentro de casa, os princípios, a educação, a moral, as pessoas põem o lixo em contentores, separam o lixo. Os contentores em baixo, onde é jogado o lixo, já está preparado para a separação, para o lixo ser depositado de forma separada. Há caminhões que passam para recolher garrafas, outros para recolher folhas, etc, etc, até ao destino final. Nos NICs, bom, há um pouco do desenvolvido e um pouco dos em vias de desenvolvimento, que é o nosso caso. O nosso caso, onde é difícil o manuseamento do lixo. E vamos falar sobre isto no próximo tema, portanto, quando fizermos uma comparação entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vamos falar um pouco sobre isto.
Porque estes países como os nossos têm problemas de recursos. A poupança, como vimos nas primeiras 2 aulas, a poupança do nosso país não é suficiente para garantir, não é, que os recursos públicos sejam suficientemente usados para se garantir uma correta, apesar de que nós pagamos a taxa de lixo. Provavelmente, se falássemos com as autoridades municipais, nos diriam que a taxa de lixo cobre, se calhar, 20% da atividade de recolha do lixo dos municípios. Bom, nós estamos aqui a fazer contas exatas. Se precisarmos de aprofundar, podemos depois aprofundar. Os estudantes, aqueles que querem escrever tese, podem aprofundar para perceber se aquilo que o município nos cobra, que o município nos cobra através de outras formas, como taxa de lixo, é ou não suficiente para custear as despesas de manuseamento do lixo nas cidades. Okay? Portanto, para finalizar, diria o seguinte, ao nível, isso abrange Moçambique e o mundo, ao nível do mundo, verificamos que os países preocuparam-se já há bastante tempo sobre esta componente de resíduos, sobretudo aqueles primeiros que, de acordo com o que nós vimos e que prometemos também, na Convenção de Viena, não é? e de Montreal, que foram, portanto, na década de 80, os países, ao verificarem que a camada de ozono estava a ficar destruída por uma substância chamada CFCs, clorofluorcarbonetos, portanto, são camadas que destroem, são substâncias que destroem a camada de ozono. Já explicamos o que é a camada de ozono, podemos ir para as aulas anteriores se tivermos dúvidas. Foram banidas, portanto, essas substâncias. Isto também explicamos, não é? Em relação aos lixos perigosos, o mundo também, na Convenção de Bamako, para o caso de África, no Tratado de Baselé, né, também em relação ao mundo de uma forma geral, foram definidas regras sobre o manuseamento, onde, como ir transportar, como passar, como é que o lixo pode ou não passar em fronteiras. Nós não podemos transportar lixo da Mosal daqui para a África do Sul e passar na fronteira de qualquer maneira. Não, nós temos que destruí-lo aqui. Aliás, a Mosal tem a lixeira de Mavok, onde destrói o seu lixo. Não é? Portanto, é um exemplo de produtor de lixo e destruidor do lixo. Não é? Produz e destrói. Portanto, e isto foi uma exigência do Estado, que felizmente foi bem sucedida. Portanto, a Mosal está de parabéns, o Estado também está de parabéns nesse sentido. Portanto, existem as convenções mundiais que cuidam da matéria do lixo. Portanto, o assunto do lixo é tratado por legislação a nível mundial. E Moçambique é parte dessa legislação. Mesmo para terminar, diríamos o seguinte. Então, quid juris, como diriam os juristas, o que fazer? No caso concreto de Moçambique, vamos ter consciência, meus irmãos, de que nós somos os produtores de lixo, então nós temos que saber cuidar do lixo dentro das nossas casas. Vamos colocar o lixo nos casos das cidades, nos contentores. Se o contentor está cheio, vamos encontrar formas de conservar o lixo em espaços fechados das nossas casas para que possamos depois colocar o lixo em contentores em perfeitas condições de recolha pelos municípios. Vamos educar as nossas mentes, meus irmãos. Não vamos beber cerveja e atirar garrafas na rua. Não vamos atirar papéis no chão. Não vamos pisar beatas nos supermercados. Não vamos comer bananas e atirar casca de banana para a rua. Não vamos beber água e atirar garrafas de plástico para a rua. Não vamos entornar lixo na rua porque desprezamos o lixo. Nos casos dos bairros, podemos enterrar o lixo orgânico, até porque serve de adubo para produzirmos, para podermos plantar mangueiras, etc., que também é benéfico. Vamos amar o lixo, tal como nos amamos uns aos outros. Para os religiosos, tal como Deus nos amou a nós, nós também temos que amar o lixo, porque Deus diz que nos colocou no mundo para nós cuidarmos da natureza que é dele. Para os religiosos, para os que adoram a ciência, vamos cuidar do mundo, porque o mundo é uma pequena residência de nós todos. Se não cuidarmos do mundo, ele vai se revoltar, tal como nós vimos no vídeo que eu prometi de vez em quando passar neste canal, não é? Portanto, o vídeo que foi produzido pelo nosso amigo Brito Simango, em que ele mostrou que o lixo que atiramos para o mar voltou para a terra. Muito obrigado a todos. Na próxima aula, então, vamos falar das COPs e o desenvolvimento nos países do Ocidente e nos países do Sul. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Hoje cumprimos também com os nossos 15 minutos. Obrigado.